Bom dia a todos, eu sou a Manuela, sou formada em Medicina Veterinária pela UEMP em 2019 e hoje eu atuo como residente do Hospital Veterinário de Bandeirantes, né, Hospital Veterinário da UEMP, em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais. E eu vou apresentar o meu trabalho, cujo título é Caso Raro de Prolapso Uterino Completo em Cadela Adulta Multípara da raça Spitz. E minha orientadora é a professora Ivan Felizmino. Eu inicio falando que o prolapso uterino ele é considerado como a eversão ou protrusão do útero e cérvix em região vaginal. Ele é diferente do prolapso vaginal, apesar de ser similares, devido ao fase do ciclo estral em que o animal se encontra. Então, o prolapso vaginal, normalmente o animal ele se encontra em estro, o animal se apresenta no cio, diferente do prolapso uterino, que o animal ele apresenta no momento do parto, normalmente próximo ou durante o parto mesmo. O prolapso uterino ele é considerado uma emergência obstétrica, então logo quando o tutor ele observa que tem uma normalidade acontecendo com o seu animal, ele tem que levar para o veterinário, considerado uma emergência. E ele é observado em gatas de forma mais comum e ele é raro em cadelas. Então, eu começo falando que ele pode acometer animais, fêmeas, né, primíparas ou multíparas, fêmeas que já tiveram parto ou que sejam o primeiro parto. E normalmente ele é diferenciado em prolapso uterino completo e prolapso uterino parcial. O prolapso uterino completo, a gente observa que vai ter a protrusão dos dois cornos uterinos e o corpo do útero. Já o prolapso parcial pode ser apenas um corno uterino ou o corpo do útero. A etiologia do prolapso uterino, ela ainda é desconhecida, mas ela tem várias causas, né? Vários fatores que podem predispor ao prolapso uterino, sendo eles o relaxamento da musculatura pélvica, a atonia uterina, onde aqueles animais eles não têm a contração uterina e daí ocorre esse prolapso, a separação incompleta das membranas placentárias, o aumento das contrações uterinas, aquele animal que ele tem tanta contração que ocorre a expulsão do útero. Pode ser também uma predisposição hereditária em relação à idade do animal ou também a presença de fetos enfisematósos, fetos que têm uma anomalia e ele começa a causar essa expulsão do útero. O animal, ele apresenta para a gente, ele fica inquieto, ele apresenta intensa dor, ele pode ter disúria, né, que é dor para urinar, e também, na maioria dos casos, eles começam a ter o autotraumatismo. Eles começam a lamber a região, prejudicando o tecido, né, e também machucando aquele útero que está prolapsado. O diagnóstico, ele se baseia na anamnese, então é aquela conversa com o tutor para saber como que foi o parto, o que está acontecendo com o animal, se já teve partos anteriores, e também o exame físico e clínico, que é muito importante. A gente tem que examinar esse animal, tem que ver o tecido prolapsado, como que está esse tecido, se o tecido está íntegro, coletar exames de sangue para ver a condição sistêmica do animal. Então, o diagnóstico, ele depende desses três fatores. O diagnóstico diferencial que a gente pode considerar para prolapso uterino é o prolapso hiperplasia vaginal, neoplasia vaginal e também a torção uterina. O tratamento, ele se baseia em manter o estado clínico do animal. Então, eu tenho que hidratar meu animal, eu tenho que limpar a região que está prolapsada, eu tenho que ver se ele está em condições para daí eu conseguir levar esse animal para a cirurgia e realizar o tratamento definitivo, que vai ser a castração. O objetivo desse trabalho foi descrever um caso de prolapso de útero completo em uma cadela multípara da raça Spitz, de 4 anos de idade, que foi atendida no Hospital Veterinário Escola da UEMP. Então, foi atendida uma cadela Spitz de 4 anos no Hospital Veterinário Escola da UEMP. Ela tinha histórico de parto laborioso na noite anterior. Então, o tutor ele relata para a gente que ela iniciou o trabalho de parto em torno de 8 horas da noite. E ele relata que ela pariu 3 filhotes saudáveis, e depois disso ele observou uma massa na região vulvar. Daí ela teve esse parto durante a madrugada e logo pela manhã ele trouxe para a gente no hospital. Todos os partos anteriores que a cadela teve, ele relata que foi tudo ok, não teve intercorrências, e sempre os filhotes eles nasciam saudáveis.
Então, durante o exame físico, a gente observou que o animal ele apresentava dor à palpação abdominal e ele apresentava essa massa, uma massa firme, com formato tubular em Y invertido, na região vaginal. Então, aqui a gente pode ver que tem esse formato, né, de Y invertido, e ela apresenta 2 orifícios. Esses 2 orifícios são os cornos uterinos, demonstrando para a gente que ela obteve um prolapso uterino completo, onde teve a protrusão dos 2 cornos uterinos. A gente coletou um exame de sangue desse animal para poder operar ele com maior segurança, mas a gente observou que no eritrograma ela apresentou uma baixa quantidade de massas, baixa quantidade de volume globular e também baixa hemoglobina, demonstrando que o animal estava anêmico. E em relação ao leucograma, ela apresentou baixos linfócitos e baixos eosinófilos. Além disso, durante o exame físico, o animal ele apresentou taquicardia e taquipneia, ou seja, ele apresentava uma maior frequência de batimentos cardíacos e ele também estava com respiração ofegante. Ela também apresentava uma desidratação de 5%, considerada uma desidratação leve. Então, a gente concluiu que o que ela apresentava era um prolapso uterino completo e, como tratamento, era realizado a castração. Então, a gente teria que fazer a retirada dos ovários e do corpo do útero. Então, o animal ele foi submetido à cirurgia, né? A gente fez toda a anestesia, tudo certinho. Então, durante a cirurgia, realizou uma celetomia exploratória, a gente fez uma incisão na linha alba e logo já observou os ovários, o útero, e quando a gente reposicionou o útero e fez e puxou, a gente já notou que o canal vaginal ele já voltou ao normal, então era realmente um prolapso uterino. Quando reposiciona ele, voltou tudo certo. Realizou a castração, né? Então, realizou a retirada dos 2 ovários e do corpo do útero. Então, como resultado, depois da cirurgia, a gente teve que entrar com antibiótico sistêmico, anti-inflamatório não esteroidal, analgésico e também o tutor deveria realizar a limpeza da ferida cirúrgica em casa. Uns 10 dias depois, o animal retornou, estava com completas condições saudáveis, o animal estava bem, com a ferida cirúrgica bem cicatrizada, então a gente fez a retirada de pontos e o animal recebeu alta clínica. E em relação a comparar os resultados com o que existe na literatura, a etiologia do prolapso uterino é incerta, mas ela ainda é muito associada a um parto distóxico, então um parto complicado, que teve alguma intercorrência e o animal ocorre esse prolapso uterino. Pode ser por contrações excessivas, fazendo esse prolapso uterino, pode também ocorrer além do relaxamento dos ligamentos, né, e também da musculatura pélvica. Em relação aos exames laboratoriais, não tem muitas alterações específicas, grande parte dos artigos eles também observam essa anemia, e eles relatam que a anemia ela pode estar relacionada com uma hemorragia devido à ruptura dos vasos uterinos e ováricos. O tratamento de eleição em toda a literatura é a castração, porque a gente pode tentar fazer o retorno manual desse conteúdo prolapsado, mas na grande parte das vezes esse material ele já está com o tecido danificado e grande maioria tem recidiva, então tem que fazer o tratamento definitivo, que é a castração. Então, como conclusão, o prolapso completo uterino, ele é considerado uma emergência obstétrica, sendo a ovarioesterectomia o tratamento cirúrgico de eleição, sendo a castração a técnica de eleição. Paralelamente, o diagnóstico ele é realizado por meio da anamnese, sempre observando os sinais clínicos do animal e o exame físico. Eu agradeço ao Hospital Veterinário por ceder a oportunidade de realizar esse estudo e também a realização da publicação do mesmo. Aqui estão algumas das referências que foram usadas. Muito obrigada.